E aí, galerinha, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas funções, né? Função quadrática. Estamos quase encerrando o conteúdo aqui mais extenso. A gente vai falar hoje sobre discriminante, beleza? Que é o nosso famoso delta aí. Galerinha, fórmula de Bhaskara. Como realmente é? A fórmula de Bhaskara, pessoal, ela é essa coisinha bonitinha aqui, tá? Esse menos b, mais ou menos raiz e tal. Só que para facilitar para você, aluno, a gente tende a utilizar ela dessa forma aqui, ó, certo? Aí você conhece aqui um delta, né? Porque primeiro a gente faz o quê? A gente calcula o delta lá, né? B ao quadrado menos 4AC aqui, né? Então, assim, repara que a gente dividiu a fórmula em dois pedaços. Esse delta a gente calcula no primeiro e depois a gente vai lá calcular o x. Aí tem o x', x duas linhas por causa desse mais e esse menos aqui, tá? Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre o delta. Então, bora lá. O delta, o nome dele é discriminante. Então, quando você vê uma questão lá que aborda a função do segundo grau e ele está falando sobre o delta, você vai entender o quê? Que discriminante e delta é a mesma coisa, tá? O que o delta traz de informação importante para nós? Vamos lá. Quando você calcula o delta, pelaquela fórmula lá que eu já apresentei para vocês, se o seu delta for maior que zero, o resultado dele for maior que zero, isso significa que a gente tem duas raízes reais e diferentes, tá? Se você não entende nesse primeiro momento, relaxa que a gente vai chegar lá. Se o seu delta for igual a zero, isso quer dizer que a gente tem duas raízes reais, certo? Continua tendo x' e x duas linhas, só que eles são idênticos, mesmo valor. E lá no primeiro ano, a gente fala, né, que se deu delta menor que zero, a gente para e tal, porque não existe raiz de número negativo, certo? Mas quando a gente chega no terceiro ano, que a gente vai abordar números imaginários, aí a gente já consegue resolver isso daqui. Até porque tem solução sim. A solução só não é o quê? Número real, tá? A gente vai entrar no conjunto dos complexos. Mas isso aí é uma próxima aula, a gente vai abordar esse conteúdo, tá? Relaxa aí. Discriminante no gráfico. Bora lá. Vamos no nosso primeiro caso. Delta maior que zero. Eu já falei para vocês que são duas raízes reais e diferentes. Mas o que é isso? Vamos imaginar lá uma parábola com concavidade para cima. O nosso A é maior que zero, certo? Então, tá aqui a concavidade, né, da nossa parábola. Repara o seguinte. A nossa parábola, a gente vai analisar hoje só o eixo X aqui, ó. Ela está tocando em dois pontos aqui, ó. Sabe quando você calcula lá o x' e o x duas linhas? Aí deu menos 2 e 6. Esse aqui são os pontos dentro do eixo X, certo? Então, aquilo que você está calculando lá, ele tem valor significativo para nós aqui, ó, certo? Mas aí você vai falar, professor, mas tem como o meu delta ser maior que zero e a concavidade ser para baixo? Com cerveja. Com cerveja tem sim jeito, tá? Isso vai acontecer dessa seguinte forma. A gente tem o A menor que zero, concavidade para baixo, lembra lá? Ela tristezinha, certo? Ela continua tocando o quê? Em dois pontos aqui. A gente continua tendo o x1 e o x2 aqui, certo? Isso para qual questão? Quando o nosso delta for maior que zero. Belezinha? Então, eu sempre gosto de trazer os dois exemplos aqui. Acho que ficou bem suave aí para a gente entender. Ah, informação importante. Quando o nosso delta for maior que zero, ela toca o eixo x em dois pontos. Acho que ficou visível isso daqui, mas não custa nada dar uma reafirmada, né? Vamos lá. Agora, nosso delta igual a zero. Eu falei para vocês que são duas raízes idênticas, não foi isso? Vamos pensar agora para o a maior que zero, concavidade para cima, não é assim? Quando ela passar pelo eixo x, ela vai tocar em um único ponto, certo? Então, quando você calcula lá o x' e x duas linhas, você vai perceber que os dois têm o mesmo valor. Por quê? Porque o nosso delta é igual a zero. Isso significa também que ela só pode tocar o quê? Em um único pontinho aqui, ó, certo? No nosso eixo qual? Eixo x. Mas o nosso a ele também pode ser menor a zero. É possível ele tocar num único ponto? Claro que é. Olha isso daqui. Ele vai tocar, ó,
certo? A concavidade vai estar para baixo e ele vai tocar aqui, ó, num único pontinho. Nosso x' continua sendo igual ao nosso x duas linhas, ou x1, x2, como você preferir, tá? Toca o eixo agora o quê? O eixo x num único ponto. Então, se o nosso delta for igual a zero, já fica aí, ó, subentendido. Vai tocar num único pontinho, beleza? E agora o nosso delta menor que zero. A gente fala assim, não possui raízes reais. Mas e aí? No gráfico, como que isso vai se apresentar? Repara, se o nosso a é maior que zero, com cavidade para cima, não é assim? Ele vai ficar bem distante aqui, ó, do nosso x. Ele não toca, certo? Não existe x aqui para ele, porque o nosso delta é menor que zero. Então, não tem a ver com concavidade, tá? Delta menor que zero significa que ela não toca o eixo x. Como a concavidade é para cima por causa do a, aí ela fica desse jeito, tá? E o nosso a também pode ser menor que zero, mas considerando que o nosso delta é menor que zero aqui, certo? Então, ela vai ficar dessa forma aqui, beleza? Ela pode passar perto, pode passar longe, mas ela não vai tocar, não vai ter ponto em comum aqui com o nosso eixo real, certo? A gente costuma falar também que o x é a nossa reta real, tá? Então, x' e x duas linhas não são valores reais, beleza? Então, bora lá, né? Situação com valores, porque a gente não gosta de ver as coisas só com letrinhas, não é isso? Então, dado uma função aqui f de x, né, igual a 2x² menos 3x mais 1, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai calcular o delta disso daqui, certo? Antes da gente calcular, vamos fazer a análise aqui, né, retirar os dados importantes. O nosso a vale 2, bem visível aqui, né? Nosso b menos 3, muito importante o sinal. E o nosso czinho vale 1. Sempre temos que retirar aqui os dados, né, para poder utilizar a fórmula. A fórmula você já decorou aí do nosso delta, b ao quadrado menos 4ac, né? Multiplicando aqui. Então, bora lá. O nosso delta vai ficar, o b vale menos 3, né? Então, menos 3 ao quadrado, coloquei entre parênteses aqui, menos 4 vezes o 2 e o 1, que é o nosso a e o nosso c. Então, tranquilo aqui. Resolvendo isso daqui, menos 3 ao quadrado é 9. Lembrando que número negativo é elevado a expoente par, sai positivo. 4 vezes 2 vezes 1, 8. Só que mantém o sinal aqui, menos 8. Então, 9 menos 8. Nosso delta é igual a 1. Então, tranquilo. Nossa primeira análise aqui. Ó. O nosso A ele é 2, então ele é maior que zero, com cavidade para cima. Tudo bem? O nosso delta ele é maior que zero. Isso significa que tem duas raízes reais. Tá? Eu não vou calcular elas. Eu só quero que você entenda que a gente vai ter um x' e um x duas linhas. Tá bom? A gente está dividindo aqui em partes para explicar mais minucioso e tal. Mais para frente, nos próximos vídeos, a gente vai ter aquele exercício completo. Tá? Vamos fazer tudo passo a passo para deixar bem explicadinho para você. Ok? Situação 2 aqui, tá? Dado uma f de x igual a menos x² menos 10x menos 25, certo? A gente vai tirar o quê? Os coeficientes aqui, né? O a, o b e o c. Então, vamos lá. Nosso A, menos 1. Nosso B, menos 10. E o nosso C, menos 25. Todo mundo negativo aqui, tá? A fórmula continua a mesma, não vai alterar. Você só tem que prestar muita atenção aos sinais, tá? O nosso o delta aqui, B ao quadrado, então ficou menos 10 ao quadrado, menos 4 da fórmula, né? O menos 1 é o A e o menos 25 é o C. Coloquei entre parênteses aqui. Vamos fazer lá as multiplicações. Número negativo é elevado a expoente par. Então, 10 ao quadrado sai 100 positivo, certo? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, tá aqui. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 25, 100. Então, ficou 100 menos 100. Nosso delta é o quê? Nosso delta é igual a zero. Então, terminamos aqui essa primeira parte. Vamos fazer aqui a análise agora do nosso A e do nosso delta. O nosso A é menos 1. Então, menos 1 com cavidade para baixo. Então, tá aqui, certo? E o nosso delta igual a zero. Isso significa que as duas raízes reais são o quê? Idênticas. É quando ela toca num único pontinho aqui. Ó. Se você terminar de efetuar as contas aqui, x' e x duas linhas, eles são o quê? Iguais. Ou x1 e x2. Belezinha? Situação 3. Bora lá.
aqui outra f de x, tá? Vamos tirar os coeficientes, então ficou a igual a 2, b menos 2 e o nosso czinho igual a 1. Tranquilo? Vamos calcular o delta agora. Então ficou b ao quadrado, né? Então ficou menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então ficou 4 menos 8 aqui. Então o nosso delta está negativo. Tranquilo, relaxa aí, tá suave, vamos fazer a análise normal. A maior que zero, concavidade para cima, né? O nosso A vale 2, então está aqui. E o nosso delta, ele deu número negativo, né? Menor que zero. Então não existe raízes reais. Em gráfico, é só falar o seguinte, ele não toca o eixo x, ó. Ele fica meio que flutuando aqui, ó. Nesse caso, acima do nosso eixo x. Repare que eu nem estou fazendo análise do b aqui, tá? Se fosse para a gente fazer a análise aqui do eixo y, a gente teria aqui normal a reta, né? Desse ladinho aqui, ele passaria descendo, o C ele continuaria tocando ponto 1, tá? Então não tem problema. Mas isso aí eu vou deixar para a próxima aula. A próxima aula vai ser só exercício, beleza? Agora que a gente enxugou aí toda a parte teórica. Então, como prometido, próxima aula aí, beleza? Aplicação em questões, tá? Vamos que vamos. Enem, né não? Porque isso aqui cai, não é difícil. Se você notou aí as questões que eu trouxe, não é porque eu peguei questões mais fáceis, tá? Mas a análise é bem suave, se você vai ver nas próximas aulas aí, que é bem tranquilão. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, manda pra gente lá embaixo nos comentários. Sugere também algum conteúdo ou algo sobre função quadrática que a gente traz aqui para você no próximo vídeo. Beleza? Então, bons estudos aí, boa quarentena, é nóis!